Jesus te abandonou, tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Tente lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Bate um desespero com a agonia de uma coisa que se acaba de perder. E perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando sua vida, preparando um novo plano pra você, que também se preocupa com seu coração, que faz tudo para não te ver sofrer. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou, tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. tente lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Tente lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Tente lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou, te levantou, te levantou. Glória a Deus. A direção está com o nosso pastor Valdir. Glória a Deus, saudamos a igreja com a paz do Senhor. Vamos fazer a oração, glória a Deus, agradecer ao Senhor por esta rica oportunidade. Nosso presbítero Josenildo, ele faz esta oração, abençoando os dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. Assim como nos orienta nosso pastor, com suas cabeças. Justo, maravilhoso e eterno Deus, Pai Santo, Pai querido, venho aqui também te agradecer, meu Deus, pelos dízimos e as ofertas, meu Deus, que foram depositados para a manutenção da tua igreja, meu Pai. Abençoa, meu Deus, aqueles que contribuíram, Senhor, que fizeram de coração e não com pesar, Pai Santo, Pai querido. Também aqueles que não tiveram, meu Deus, ó Pai, abre porta de emprego. Dai condições, Senhor, para que ele próxima vez venham a contribuir e ofertar, meu Deus, ó Pai amado, Pai querido. Também te peço aqueles que vão fazer, Senhor, também essa administração, Senhor, faça com sabedoria do Senhor, Pai. Também te peço, em nome do seu Filho amado Jesus, a igreja do Senhor diz, amém. Meus amados irmãos, a gente chegou com as horas um pouco avançadas em reunião com o nosso pastor, que segunda-feira será o dia do abençoador, e a gente sempre trata uma semana antes tudo que vai ser realizado para a glória do nome do Senhor. Queremos deixar um aviso também, que o culto administrativo, caixa de missões e aquela reunião que tem com o obreiro seria o segundo sábado, mas o pastor já postou. E, na verdade, não haverá caixa de missões, não haverá o culto administrativo, só haverá a Santa Ceia às 17 horas. Eu peço aos dirigentes de órgãos, irmãos que fazem parte dos órgãos da Casa do Senhor, está ali a nossa irmã Marinete, então, que estava programado para ser o segundo sábado, não vai ser mais o segundo sábado, será apenas o culto de Santa Ceia
à noite lá no Templo Central. E o cenáculo da Cruz Cabogá está escalado. Então, pedimos aos dirigentes dos órgãos, os irmãos que conhecem, fazem parte da direção, para a gente agendar, fazer uma caravana, glória a Deus. A gente sabe que é bem corrido, né? Tem sido muito corrido, mas eu creio que os irmãos vão estar lá e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Tem algumas pessoas, a gente sabe que, bem, a gente sabe os que dá para ir, vai. Os que já estão viajando, glória a Deus. E os que estão, glória a Deus. E a gente vai fazendo a obra com alegria, sem preocupação. A gente também não vai estar aqui puxando os cabelos, até porque não tenho tanto cabelo assim, aleluia. E a gente vai fazendo a obra do Senhor. O importante é você não perder a alegria. A gente sabe das correrias, sabe dessas coisas, mas o importante, sabe qual é? É que eu estou esperando o arrebatamento da igreja. Você está esperando o arrebatamento da igreja? Glória a Deus. Não perca esta alegria. Eu não abro mão da alegria do meu Jesus, do meu coração, porque eu quero escutar esta trombeta soar. E não vai ser por causa destes corre para lá e para cá que eu vou perder o alvo. Diga assim comigo, eu não vou perder o alvo. Porque se a gente deixar de olhar para Jesus, a gente fica meio embaraçado. Sim ou não, irmãos? Mas vamos orando a Deus, pedindo graças ao Senhor. Por quê? Porque a minha casa precisa de mim. E eu estou lutando com o meu Senhor Jesus, porque eu vou prestar conta, primeiramente, da minha casa e do trabalho que Ele me confiou. E eu estou alegre. Cansado sim, mas estou alegre servindo ao Senhor. Glória a Deus. Nosso presbítero Jefferson, ele vai trazer uma breve saudação. Eu vou trazer a conclusão da palavra. A gente começou a falar um culto de oração, meu coração ia estar ardendo, para que, muitas das vezes, meus irmãos, eu gosto da palavra de Deus porque ela me alimenta, ela me fortifica na minha caminhada. E a intensidade, não sei se acontece com você, mas a intensidade das coisas que acontecem comigo, se Deus não falar comigo, eu caio estatalado no chão, aleluia. Mas eu vou aprendendo nesta caminhada, glória a Deus, que foi o tema que escolhido pelo pessoal que trabalha aqui sempre nas terças-feiras, que o arco do forte foi quebrado. Aleluia, escutamos muito isso, glória a Deus. Mas o que fazer para que a força contrária das trevas seja quebrada? Então, é esse meu pensamento de tentar transmitir para toda a igreja e entender, glória a Deus, que se eu não entender como eu tenho que trabalhar para Jesus, meu irmão, não é eu sentar parte de um órgão, não é eu esperar uma festividade, não é eu estar alegre ou estar triste que o arco vai ser quebrado, porque quando a gente está muito alegre, a gente dá umas voltas, levanta 2, 4 mãos, dá um pinote para lá e para cá, né? Mas o laço ainda está colocado. Não é você estar alegre ou você estar triste. É você alimentar a fé que Deus nos deu. E a palavra do Senhor, ela tem os nutrientes, jovens. Aleluia. Para que a gente possa, de fato, viver a promessa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o que me motiva a vir para cá, é esta alegria, porque, glória a Deus, não vai ser um ato religioso que Satanás vai pegar a mala dele e vai embora, não vai ser a minha alegria, não é a minha alegria, vai ser a fé que Deus me deu, o entendimento das Escrituras, que vai fazer com que o diabo desapareça e vá embora, e recebamos a nossa vitória, e a vitória da tua casa, da minha casa. Não depende da data, não depende do dia da virada, não depende do dia da festividade, não depende das coisas externas, só depende de eu entender o que as Escrituras, e eu tenho que estar de atalaia, entendendo as Escrituras, porque glória a Deus, desta forma, sabe o que vai acontecer, meu amado?
eu vou estar sempre preparado. Eu não vou estar motivado, derracheia, pelas coisas que eu vejo muitos cristãos jovens, motivado pelo que vê, motivado porque o que enche os olhos. Hoje é festa, aleluia, hoje o vento está favorável. Quantos cristãos estão vivendo por vista e não estão firmados na Escritura, no que Cristo fala e Deus quer? E o meu compromisso com os senhores, com as senhoras é este: a gente vai caminhando, é festa, é reunião, é isso, é aquilo, a gente está lá, mas não é isso que vai me dar vitória. O que vai me dar vitória é a certeza do que as Escrituras apontam. Glória a Deus, aleluia, e Deus vai nos dar vitória em cima disto, glória a Deus. Então essa é a minha motivação. A gente vê, a gente entende a caminhada, a gente até compreende, muitos estão descansando, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus por que você está aqui, glória a Deus por que vai vir depois, glória a Deus por tudo, glória a Deus. Olha, não faça uma compreensão do que você está vendo, achando que a igreja é aquilo que você está vendo. Glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor. A igreja é muito mais do que aquilo que nós estamos vendo, glória a Deus. Não é porque está assim, chegou o final de ano, a gente está fraco, não, pelo contrário, a minha fortaleza, a minha força, aleluia, não vem do que eu vejo. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes a igreja está cheia, a gente, eita, agora a igreja está poderosa, não é assim? A gente se engana. Obreiro, a gente pensa que a igreja ela está forte quando está todo mundo aqui, eita, glória a Deus, eita, como a igreja está triunfante. Aí quando chega alguns crentes na batalha e chega aqui um cultinho resumido, eita, meu Deus, como a igreja está fraca. Se algum crente está fraco, paciência, mas eu sou a igreja, você é a igreja? Você está esperando a volta? O meu alvo é Cristo. A minha felicidade não está na festa. Antecamais. Oh, como eu batalho com isso, irmãos. A minha motivação de vir para a igreja é só isso. Glória a Deus. Não é por causa do dia da festividade. Aleluia. Quantos às vezes estão virada de ano, não sei o quê. Como isso é forte no meio do povo. Aleluia. Mas nosso presbítero vai deixar uma saudação e a gente vai falar. Vou dedicar 10 minutinhos para a gente encerrar, glória a Deus, esse culto aqui, esse momento que você veio aqui, que você fez muita força para chegar aqui. E eu não quero que você saia de mão vazia, eu quero que você saia nutrido, eu quero que o Espírito Santo ministre uma porção do céu na tua vida, que você saia daqui fortificado na presença dEle, e dizer assim: eu sei em quem eu tenho crido, e Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o último dia. Amém. Amém. Meus amados irmãos, conforme nosso pastor nos autorizou, deixar uma breve reflexão. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Romanos, capítulo de número 8. Nosso presbítero Paulo falou aqui, as crianças, viu, irmã Flávia? Louva, porque, irmãos, nos perdoe, olha, domingo, eu quase tive um infarto aqui. Irmão, pastor, você esqueceu das crianças. Eu digo, eu estou ficando velho. Aí quando o Paulo falou comigo, pastor, as crianças, eu digo, não, pelo amor de Deus, eu não quero pecar. Vem louvar sim, as crianças vêm louvar, me ajudem. É tanta correria, você pensa que não, mas às vezes a gente... E eu pensei, quando o pastor Júnior Testo disse, pastor, todo mundo louvou, eu disse, louvou, pastor. A irmã Flávia, mas pastor, o que aconteceu? Eu digo, meu Deus, perdoa. Fica aí do lado, deixa o presbítero trazer a palavra, fica aí do lado aí, Vaso. Ei, Vaso. Vazinho, fica ali do lado, deixa ele trazer a palavra. Fica ali do lado, Vaso. Pega eles aí, ele vai louvar depois. Deixa ele trazer a palavra. Ele vai louvar, eles vão louvar depois. Deixa ele trazer a palavra. Fica aí do lado, Vaso. É agora. Nosso presbítero vai trazer a saudação e as crianças vão louvar o nome de Jesus. Amém, glória a Deus. É rapidinho.
5 minutinhos. Romanos, capítulo 8. Vamos meditar a partir do versículo 35. Rapidinho. A palavra do Senhor diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Versículo 37, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Já fecho a Bíblia rapidinho. A pergunta que não nos deixa calar: quem é capaz de nos separar do amor de Cristo? Vou repetir: quem é capaz de nos separar do amor de Cristo? Será que a tribulação ela é capaz de nos separar? O que é a tribulação? Pressão, o aperto. Eu tenho certeza que muitas pessoas que aqui chegaram, de repente, esteja passando por algum aperto em alguma determinada área da sua vida, mas o Senhor me usa nesta noite para te dizer que este aperto que você está passando não é capaz de separar você do amor de Cristo Jesus. Por quê? Porque o preço ele já foi pago na cruz do Calvário, e esta dificuldade, esta prova que você porventura estiver passando, fique tranquilo, não vai separar você do amor de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Nem a angústia também não é capaz de separar você do amor de Cristo. A perseguição, muito menos, irmãos. Pessoas vão se levantar para nos perseguir, para querer nos tirar o foco, tirar a gente do alvo. Mas a perseguição, ela também não é capaz de nos separar do amor de Cristo. Será que a fome também, a falta de emprego, a escassez material, será que ela é capaz de nos separar do amor de Cristo? Não. Não. A porta fechada ela não é capaz. A nudez, a falta de vestimenta, será que é capaz de nos separar do amor de Cristo? Também não. Já passei por dificuldade material, já passei por muita dificuldade, mas até aqui o Senhor tem me ajudado. E o mesmo Deus que tem me ajudado é o mesmo Deus que também tem ajudado você. Seja no muito, seja no pouco, seja no bom, seja no ruim. Em todos os momentos, o nosso Deus, Ele está conosco. E por isto, Satanás, nem os principados, nem as potestades das trevas, nem o presente, nem o porvir, nem anjos, nem demônios, nada e ninguém é capaz de me separar, de te separar do amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E encerro minhas palavras dizendo: Pedro, na sua epístola, primeira epístola, eu gosto muito de refletir nesta palavra. Ele diz que nós não fomos comprados com ouro nem com prata, da nossa vã maneira de viver, a qual, por tradição, recebemos de nossos pais. Então fomos comprados por quê, irmãos? Pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Pelo precioso sangue de Jesus Cristo. É por isso que nada nem ninguém nos separa do amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, receba esta palavra nesta noite. Ah, mas eu sou tão falho, eu peco tanto, mas Deus na eternidade, antes de eu, você, nós nascermos, Ele disse: é meu, eu escolhi para fazer uma grande obra, pode ter erro, pode ser pecador, mas é meu, e ninguém separará o meu amor dele, meu amor dela. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor, obrigado pela oportunidade. As crianças.
O conjunto infantil, Tesourinho de Cristo, Sal da Igreja com a paz do Senhor. A gente vai louvar o hino 578 da harpa. Ó mestre, o mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, pois não temos um Salvador. Não se diga que morramos, pode assim dormir, se a cada momento nos vemos, sem prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e do mar. Pois
Conjunto Infantil Tesourinho de Cristo agradece a oportunidade. Curva sua cabeça, vamos fazer uma oração, vamos ministrar a palavra do Senhor para que o Espírito Santo de Deus coloque uma porção do céu em nossas vidas. Pai, estamos aqui, Senhor, nesse trabalho. Certo, Deus, da fé que Tu nos destes e que Tua palavra, ela tem poder, Senhor, para nos fortificar, nos instruir, Senhor, em toda boa obra. Pedimos permissão a Ti, Deus, diante da Tua igreja, diante das pessoas as quais o Senhor salvou através daquela cruz, meu Pai. Te pedindo humildemente para que eu possa me dirigir à Tua igreja, Senhor, com o coração quebrantado, certo, Deus, que a Tua palavra, por si só, ela tem esse poder de trazer força, trazer esperança, e que o Teu nome venha a ser glorificado, Senhor. Tudo eu te peço e já te agradeço, no nome de Jesus. Toda a igreja diga. Abra a palavra do Senhor, primeiro livro de Samuel. Eu sei que os irmãos leram um texto, não sei se foi esse, mas eu queria concluir aqui, glória a Deus, esse mesmo assunto, falando sobre o cântico de Ana. Falamos que terça-feira passada, glória a Deus, amanhã, será o culto da virada, para a glória do nome do Senhor Jesus, de 22 horas à meia-noite, que é de quarta para quinta-feira. No capítulo de número 2, narra o cântico de Ana, uma inspiração que Deus deu à serva dele, glória a Deus, que se transformou em louvor e adoração, glória a Deus, uma experiência, glória a Deus, aonde ela teve uma experiência pessoal, glória a Deus, e tão importante que ficou registrado pelo próprio filho. A mãe Ana conta para o seu filho, e aprove a Deus escolher Samuel dentro de um desígnio de Deus, colocando ele como sacerdote, como profeta, como juiz de Israel, uma posição de grande relevância e de grande autoridade, glória a Deus. E aqui está uma referência, glória a Deus, que vale a pena servir a Deus, aleluia, com entendimento, usando as armas espirituais que Deus nos concede. Para quê, irmãos? Para que a gente possa herdar a promessa. Como eu bem coloquei aqui, aleluia, esse cântico de Ana pregado em muitos círculos de oração, e quem está passando por uma dificuldade, quem está passando por uma luta, quando escuta essa palavra que o arco dos fortes foi quebrado, a gente entende que existia um mal instalado, existia algo contrário, algo que estava trazendo prejuízo a qualquer um. E aí eu vou fazer uma pergunta. A gente tem momentos da nossa vida que a gente interpreta, glória a Deus, que aquilo não vai trazer uma edificação. Pelo contrário, aquilo que está bem perto de você, em vez de produzir um crescimento, você começa a enxergar que está trazendo problemas espirituais. Em vez de você crescer na fé, aleluia, você agora começa a regredir. E a nossa caminhada, não só aqui dentro da igreja, mas aonde a gente coloca a planta dos nossos pés, aleluia, a gente está sempre nesse embate do reino espiritual. Eu falei terça-feira passada, glória a Deus, da questão da oração que Jesus ensinou, Mateus capítulo 6, então orareis assim. Se Jesus está dizendo que devemos orar assim, é porque o modelo da oração anterior não estava dentro da vontade. E o que é que a gente entende? Que muitas das vezes nós podemos estar num modelo ou de uma forma em que não vai agradar a Deus, e aí é uma frustração muito grande, porque se você se está dispondo a orar, você está fazendo, achando que está fazendo certo, aleluia, você não vai alcançar nada, você vai ter uma frustração, porque eu estou fazendo de uma forma, acreditando que isso vai dar certo, aleluia, e aí comecei a perder meu tempo, orei tanto, jejuei tanto, e não estou vendo nada, pelo contrário, eu estou vendo o negócio ficando pior. Quem nunca passou por isso? Todos nós passamos por isso, glória a Deus. Aleluia. E onde eu quero chegar aqui, esse sentimento do arco do forte, e eu me permita falar, glória a Deus, às vezes as nossas emoções,
A forma com que a gente vê, digamos, se você vê um ambiente que te provoca uma ira, alguém que te provoca uma circunstância, talvez um vizinho, talvez um patrão, uma pessoa não ímpia, ou até um crente, aleluia, que vai lá, uma atitude, vai lá e começa a agir de uma forma que você começa a pensar assim, meu Deus, me dê graça, porque eu estou já saindo do salto. Quem nunca passou por isso? Aleluia, glória a Deus. E aí você vê o quê? Você vê um grande desafio. E aí a gente traz para agora a irmã Ana, como eu preguei aqui, glória a Deus. Antes, Eucana, Penina e Ana, aleluia, estava dentro de um contexto de adoração, porque ele ia para Jerusalém adorar o Senhor de ano em ano. Glória a Deus. E você veja aqui que eu expliquei aqui, glória a Deus, aonde Eucana, glória a Deus, era o marido. Aleluia, ele queria presentear Ana, porque Ana vivia chorando, e toda aquela história. E se você vê a situação, eles eram religiosos, eles estavam adorando. E o que é que eu entendo aqui, passo para os meus irmãos, glória a Deus, que não é eu ser um religioso, não é eu apenas cumprir de vir para a igreja, porque eles iam para o templo de Jerusalém para adorar, não é simplesmente estar aqui, presente fisicamente, eu tenho que estar intelectualmente e espiritualmente enxertado dentro do propósito, porque deixa eu te fazer uma pergunta, muitas das vezes nós estamos ministrando uma palavra, glória a Deus, e a gente fica olhando aqui, e a gente percebe que aquele irmão está ligado, a gente percebe que aquele irmão está se alimentando espiritualmente, glória a Deus, porque ele precisa de uma resposta de Deus, mas no mesmo ambiente, às vezes uma pessoa não está nem aí, aleluia, em vez de ela estar ligada com o trono da graça, às vezes ela está ligada no celular, às vezes ela não está focada onde deveria estar, aleluia, e a gente começa a perceber, meus amados irmãos, glória a Deus, que nós precisamos ter discernimento, porque se Jesus me salvou, Ele abriu o reino espiritual, e eu preciso crescer na fé. E crescer na fé não é levante a mão, receba uma palavra profética, porque se for para levantar a mão e a gente dizer receba a vitória, não é isso que vai fazer você crescer, porque o que vai fazer você crescer é o Espírito Santo de Deus iluminando a tua mente do que está escrito, porque tu tens uma mente de Cristo, você nasceu do Espírito, você faz parte do reino espiritual e as trevas só se vencem com as armas espirituais. Se você vai observar aqui, Ana estava depressiva, ela não entendia o propósito de Deus, e eu enxergo aqui que um divisor de águas, a oração, não é dobrar os joelhos simplesmente, não é simplesmente parar um momentinho, deve parar sim, mas nós temos que parar com o entendimento. Eu aprendo uma coisa aqui, que Ana foi meio que no abafa, muitas das vezes na nossa vida, na nossa correria, na ameaça de Satanás, da força que ele lança, do açoite que ele dá, me parece que não tem outra alternativa, diácono, a não ser dobrar os joelhos e chorar e pedir misericórdia a Deus. E às vezes a gente vai empurrado pelas circunstâncias, jovens. Às vezes nós somos empurrados a orar a Deus, e quando Deus não quer que a gente faça isso, obrigado. Mas muitas das vezes aprendemos a orar no meio de uma tormenta, no meio de uma luta, no meio de uma dificuldade. Deixa eu abrir um parênteses aqui, glória a Deus. Jesus nunca ensinou a gente a orar quando a dificuldade se viesse. Ele ensinou a gente a orar cotidianamente, diariamente. Mas o fato de a gente não orar regularmente, a gente somatiza muitos problemas. Aí às vezes agora quer resolver compensando o tempo que não, e não é o tempo, não é a quantidade de horas que você vai ficar, glória a Deus, de joelho, mas é o que você compreende de oração. E aqui eu vejo o exemplo da irmã Ana, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor, para todo sempre. Eu falei aqui claramente, aqui versículo 9, uma mudança de comportamento de Ana. Ana, ela vai lá, então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor.
Ana faz a descrição aqui, porque quem escreve não estava vivo. Quem escreve é o filho dela, e o filho dela já estava com a idade, já crescida, já sabia ler, já sabia escrever, glória a Deus. E Ana faz uma descrição no momento da vida dela, que ela entra no templo e ela vê o sacerdote lá sentado naquela cadeira de posição, aleluia, encostado a pilar. Ela descreve, porque o sofrimento nos registra na nossa mente detalhes que não se apaga. Mas deixa eu te dizer uma coisa, aleluia, se você está sofrendo e a riqueza de detalhes está registrada na tua mente, Deus é poderoso para derramar graça sobre a tua vida, e no meio desse amargor, no meio desse sofrimento, Ele derrama graça e te trazer paz e sossego para a tua alma. Ana descreve a angústia. A insensibilidade é muito grande na igreja, que alguém pode estar morrendo angustiado, mas a insensibilidade espiritual vai te ignorar, porque não interessa se você está chorando, não interessa se você está sofrendo, só interessa se você estiver levantando a mão, dando glória a Deus. E muitas das vezes a gente não tem nem força para levantar as mãos, porque a angústia é tão grande, mas Deus não nos vê com aparência, Deus vê a gente nos mínimos detalhes. Bendito é o nome do Senhor. Narra o texto, versículo 10, glória a Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 10, diz assim: ela, pois, com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. É o que eu expliquei aqui. Se a gente não tem o hábito de orar, se a gente não aplicar de 24 horas uma posição disciplinar, que eu tenho que colocar o reino de Deus, porque quem bota o reino de Deus em primeiro lugar, não é o pastor Tess da minha vida não. Quem tem que colocar o reino de Deus no lugar que é para ser colocado, eu tenho que colocar o reino dos céus na minha vida, e eu tenho 24 horas para organizar todas as coisas. Sabe o que eu entendo aqui, glória a Deus? As pessoas por 24 horas não consegue administrar o tempo que Deus lhe confiou. Então, se ela não é fiel no pouco, como é que Deus pode colocar ela no muito? Se das pequenas coisas ela está falhando, como é que Deus pode colocar as pessoas numa coisa grande, se nas coisas básicas, nas coisas corriqueiras, ela não consegue colocar? Você pode dizer amém, irmão? Então, o que é importante? Organize de 24 horas, dedique 5, 10, 15 minutos, mas seja uma dedicação, seja para Deus. Peça: Deus, ilumina a minha mente, Deus, mostra os teus caminhos, Deus, fala comigo na tua palavra, Espírito Santo de Deus, ilumina o meu caminho, me faz entender os teus projetos, Senhor, que eu não entendi. Oração é você conversar com Deus e Deus te abençoar. Aleluia. E ela chorou. Aleluia. E chorou muito, glória a Deus. E a Bíblia diz claramente que ela chorou ao Senhor. Aleluia. Ela foi perseverante na agonia. Aleluia. E no versículo 11, dessa agonia, desta pressão emocional que Ana, desta dúvida, deixa eu te falar uma coisa, a Ana estava com dúvida, a Ana estava angustiada, a Ana estava numa crise, marido não respondia, nada respondia, aleluia. Mas desta crise, igreja, veja que entenda, que eu entendo, que só Deus tem poder para saber o que nós estamos passando. E no meio daquele conflito, o que é que eu entendo? A Bíblia diz claramente: e voltou um voto. O que é que eu entendo aqui? Deus tem um relacionamento pessoal com cada crente. Nós estamos orando coletivamente, aleluia, mas Deus gosta de escutar individualmente, porque o relacionamento que Deus tem conosco, ele é individual. O que é que eu entendo aqui, glória a Deus? Que este voto era dizer assim: eu quero um particular com você. E eita, bendito é o nome do Senhor. Relacionamento pessoal com Deus. Aleluia. E voltou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares,
e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. O que é que eu entendo aqui, irmãos? Ela não pediu um menino? E porque ela ia dar o menino? A oração faz Deus mostrar para nós que não é o menino, não é a casa, é relacionamento. O que é que Deus quer comigo e contigo? Às vezes dobra o joelho, Jesus, salva o meu marido, salva o meu filho. Jesus, abre a porta, Jesus cura. Deus pode fazer tudo isso? Pode. Mas o que que Ele quer? Ele quer relacionamento íntimo com a sua igreja. Você está entendendo, irmão? E ela fez um propósito. Olha, irmão, o que é que Deus estava querendo? Deixa eu dizer uma coisa. Tem não que faz você ser mais espiritual do que sim. Vou repetir esse negócio aqui. Tem coisas que Deus diz não para você. Surte um efeito mais espiritual na tua vida do que dizer sim. Deus estava dizendo não para Ana, e por ela receber esse não, aquilo produziu em Ana. Deus te fala uma coisa, às vezes a luta que você está passando, está forjando um caráter espiritual para a edificação de alguém. Deus está forjando a tua vida espiritual no meio do deserto. Você pode dar glória para Jesus? Ninguém quer deserto, ninguém quer luta, ninguém quer batalha. Mas eu entendo aqui que nesta batalha, Ana aprendeu a ter uma experiência com Deus. Glória a Deus. E ela fez um voto. Versículo 12, e sucedeu que, perseverando ela em orar, irmãos, perseverar, o que é perseverar? É reter com firmeza e não abrir mão. A gente até começa bem, a gente até começa certo, mas tem uma hora que a gente começa, eu já fiz, mas a fé faz a gente ser longânimo, as batalhas fazem a gente ser resistente. E a Bíblia diz claramente aqui, o que é que Ana nos ensina, glória a Deus, não foi uma coisa rápida, ela perseverou, diz aqui o texto muito claramente, glória a Deus. E sucedeu que perseverando ela em, quando a gente lê o texto, o que é que a gente entende aqui? Quando ela orou, fez um voto ao Senhor, deu a entender assim, ó, quando a gente lê a Bíblia, Ana estava angustiada, dobrou os joelhos, orou 5 minutos e fez assim, Senhor, se tu me deres um filho, eu vou te dar ele para ti, e glória a Deus. A Ana ficou de pé, e simplesmente tudo aconteceu. No versículo de número 12, me ensina, aleluia, a perseverar em oração. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Se nem orando está, nem começou a orar, como vai perseverar em quem? Não fazer? Aleluia! Aleluia! Meu Deus! Bendito o nome do Senhor. E ela, perseverando em orar perante o Senhor, Eli, veja só, quando ela permaneceu ali, num propósito, eu tenho o meu propósito, aleluia, você deve ter um propósito diante de Deus, não é um propósito religioso, é um propósito de entender o propósito de Deus. E a Bíblia diz que, casualmente, aquele sacerdote, ele fita os olhos dela. A Bíblia diz claramente aqui, ó, glória a Deus, ele olhou para a boca dela. Mas deixa eu te falar alguma coisa, aleluia, Ana descreve tudo isso com a riqueza de detalhes, glória a Deus, porque Ana no seu coração falava, se só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia nenhuma voz. Veja só, escute bem, aleluia. Ela não pronunciava uma voz, como eu estou falando aqui, ela só ficava abrindo e fechando a boca, e o sacerdote queria entender o que é que estava, mas a visão dele não era uma visão positiva, a visão dele, qual era a visão dele, irmãos?
diz o texto claramente, aqui ó, glória a Deus. Olha o que ele diz, olhando para os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli se teve, porque Eli, o sacerdote, a teve por embriagada. Então, quando ele olhava para a boca dela e via a boca dela abrir e fechar, na concepção dele, ela não conseguia falar, porque ela estava alterada por bebida. Eu oro a Deus para não perder a visão, para não falar coisas que não deve. A gente está vivendo uma época hoje que o crente, ele está vendo o crente às vezes abrir a boca, mas em vez de ser uma revelação, meu Deus, me perdoe falar uma verdade, às vezes não é uma revelação que vem não, vem um negócio que não é de Deus, vem uma coisa carnal e o diabo só quer uma brecha, meu irmão, aleluia. Ele entendeu de forma totalmente equivocada, aleluia, e ele fala que ela estava embriagada, mas aí eu começo a enxergar que quando ela ora a Deus, e ela entra naquele propósito com Deus, e diz claramente que ela começa a responder. O que é que eu entendo aqui? Que a oração com entendimento, glória a Deus, aleluia, faz eu compreender e viver esse reino de Deus sem essa agonia, sem essas perturbações, e está preparado, jovem, obreiros, irmãs em Cristo, preparado para ouvir o que você não quer ouvir, mas a oração nos dá graça. A oração nos dá graça de a gente não se contaminar com as coisas que nós não devemos dar ouvido. Porque as pessoas saem da igreja. Você fizer aqui 100% de visitar um crente que estava na igreja e saiu, sabe o que ele vai dizer? Eu fazia parte do órgão, mas a irmã disse tal, o irmão disse isso me machucou muito. Eu não tenho mais vontade nenhuma de ir para a igreja. Você está entendendo? Isso acontece direto. Se você for visitar um crente que afastou-se do caminho do Senhor, a gente não profissão de fé, a gente diz, e você se desviar, você aceita uma visita, todo mundo aqui, eu aceito, mas na hora que desce ao coração a mágoa, na hora que alguém usou a boca, quando não deveria usar a boca, porque a nossa língua, os nossos lábios estão ungidos para propagar, anunciar as boas-vindas do Senhor. Eu e você, a igreja de Cristo, foi consagrada para pregoar a verdade. Mas deixa eu te falar uma coisa, por falta de oração, alguns crentes quando abrem a boca, ele não propaga a evangelização, ele não anuncia a misericórdia, ele anuncia o que, pastor? Ele faz feito Eli. E quantas pessoas são feridas? E a gente chega para nós. Quando chega para nós, irmãos, pastor, eu queria falar com o senhor. O que foi? Pastor. Aí a pessoa ferida, irmão. Ah, disseram isso, pastor. Disseram isso, disseram isso, disseram isso, disseram isso. E o que é que eu entendo? Que eu tenho que aprender como Ana. Quem tem que estar cingido, tem que estar com a paz do Espírito, porque até se alguém de forma inadequada falar o que Deus não mandou, eu tenho que estar com azeite na candeia, eu tenho que estar entendendo até o ponto de perdoar, até a loucura que alguém possa abrir a boca e dizer qualquer coisa. Ana me ensina que eu tenho que estar preparado para escutar o que é bom e o que também não é bom, e não se contaminar com as pronúncias. Você está entendendo, glória a Deus? Então se prepare, meu irmão, glória a Deus, porque você não pode sair do seu lugar. Aqui declara muito bem claro, glória a Deus, e ela responde com mansidão, ela responde com equilíbrio, ela responde. Olha o que diz aqui, porém Ana respondeu e disse, não, Senhor meu. Se Ana não tivesse entendido a oração, se você não entendeu o propósito e não usufruir dos seus joelhos diante do Senhor, você não vai resistir, você não vai saber responder. Aleluia, glória a Deus. Diz aqui, porém, Ana respondeu e disse, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial,
porque da multidão dos meus cuidados. Ana, veja só, ela estava atribulada e ela explica. Ansiedade. A ansiedade é o mal deste século. Pessoas jovens, muita gente ansiosas, muito preocupada, porque você vê que na internet tudo é rápido, tudo é maravilhoso, o cara é rico, o cara era pobre aqui, daqui a pouco o cara está topado, e o cara está celebridade, todo mundo na internet é poderoso, é rico, e aquela idolatria, e a pessoa diz, meu Deus, aí quando vai trabalhar, tem que trabalhar 30 dias, aí vai ganhar um salário, e quando ele olha para o salário, vocês estão me roubando, por quê? Porque vende uma coisa que não é ansiedade. A pessoa já acorda, irmãos. A Bíblia diz aqui muito claramente, Marta estava dentro da casa, estava servindo ao Senhor, e Maria escolheu a melhor parte. Aí quando Marta foi reclamar com Maria, disse, eu estou aqui trabalhando para cima e para baixo, aleluia, e Maria está aí só de boa. Aí Jesus ensina algo que aqui Ana nos mostra, a alma dela estava abarrotada. Como vai ser o ano, como vai ser a roupa, não tem isso, não tem aquilo, não vos preocupeis com o dia de amanhã, aleluia, nem com a roupa que você há de vestir, aleluia, bendito é o nome de Jesus para todo sempre. Se as minhas emoções, elas estão desorganizadas, eu não vou ter paz para estudar, para orar, para conviver. O diabo, ele entra na mente, ele bombardeia. Ele começa a manietar as emoções da pessoa. Ele começa a, ninguém gosta de tu. E começa, estão com raiva de tu. E começa a soprar, irmão. Ele mexe com as emoções das pessoas. E Ana agora estava aqui, os meus muitos cuidados, meus desgostos tenham falado até agora. A alma de Ana não tinha esperança. Ana não tinha alegria. É muitas pessoas que estão vivendo. Terra. Eu ia dizer um negócio aqui, mas não vou dizer não. Quantas pessoas a esperança só está no 31 para 1. Quantas pessoas estão com as esperanças da cor da roupa. Crente. Quantas pessoas, esta é a última vigília, eu vou porque é a última. Não, é a primeira. Meu Deus. Aí Ana, eu estou angustiada, eu estou preocupada. E ela fala, veja só que a oração, o que é que a oração produz? Produz equilíbrio. Produz, Ana estava desequilibrada, mas agora quando ela ora, ela chora, ela fala ao Senhor, aleluia, Deus começa a agir. Eita, meu Pai, Deus, Ele age quando o meu sacrifício é perfeito perante Ele. Não pode ser pela metade, meus irmãos, glória a Deus. O sacrifício tem que ser perfeito. Eu não posso simplesmente dobrar meu joelho. Eu tenho que chegar na igreja, dobrar os meus joelhos, aí dobra uma coisa automática. Não, Deus não quer o automático. Deus quer sinceridade, Deus quer quebrantamento, glória a Deus. Você está entendendo que Deus não está preocupado com a circunstância, Ele quer que você entenda, glória a Deus. E quando você começar a entender, o Espírito do Senhor vai te revestir de uma alegria, e as pessoas vão começar a querer ser crente, não é por outra coisa não, é quando vê você sorrindo, porque sabe onde você mora, sabe da luta, sabe da dificuldade, sabe o teu caminho, sabe a tua jornada, mas ela também está vendo em você o desejo de louvar o nome do Senhor. Você não está olhando para a circunstância, você não está murmurando, mas você está louvando ao nome de Jesus assim, então também eu quero ser crente como esse daí. Sejam a referência de cristão autêntico, sejam a referência no meio de uma sociedade carente da presença e da glória de Deus. É fácil orar? É fácil orar? Me pergunta, é fácil orar? É fácil orar? Por que estão desistindo? Porque não é fácil. A oração não fala de emoção.
A oração fala de uma guerra espiritual. E o diabo trabalha, ocupa, lança seta e lança coisa. A Bíblia diz que Jesus orava e angustiava. Aleluia. A oração, você corta com o natural e você entra no reino espiritual. Aleluia. E a gente tem um jargão muito grande, irmãos. Ora por mim. Quando o crente precisa de oração, o próprio Deus coloca no coração do crente. Passou um crente aqui, digamos, eu estou passando por aqui, né? Aí esse púlpito é um crente. Aí quando eu passo por aqui, o Espírito do Senhor fala para esse crente aqui assim: ore pelo pastor Valmir. Não precisa nem abrir a boca. O próprio Espírito testifica: ora pelo meu servo, ora pela minha serva. Eita, glória a Deus. Ora por mim, ora por mim. Aleluia. A Bíblia fala, irmãos, que olha, a voz, a Bíblia diz que o pastor conhece a voz da sua ovelha. O que é que eu entendo aqui? Que cada um tem um timbre de voz diferente. Cada um tem um cheiro diferente. Cada um tem uma digital diferente. Diga assim comigo: Deus é pessoal, intransferível. Se eu ficar aqui, me permita, eu peço oração. Me ajude em oração. Mas se Deus não escutar a minha voz, ele disse: não, Valmir, eu sei que tua igreja, eu sei que os teus irmãos estão orando por ti, mas eu quero ouvir a sua voz. Eita, calma. Deixa eu me perder. Está vivendo uma geração que não tem mais experiência com oração, irmãos. Nós estamos vivendo uma época hoje onde as pessoas não têm mais experiência com oração. Elas estão ali meio que incrédulas no meio de uma situação muito grave, aleluia. E eu vou concluir aqui no nome de Jesus. E aí ela fala, conta a história dela todinha. Então respondeu Eli e disse: vai em paz. Veja só, irmãos, agora quando ela declara, ele diz: vai em paz, o Deus de Israel te conceda a tua petição que pediste. E disse Ana: achei, e disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi ao seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Deus escuta e Deus age na vida de quem ora. Você veja que, ó o quadro mudando, quando ela fala. Agora tu acha que o sacerdote Eli, ele deu essa palavra, foi por quê? Foi porque ele quis dar? Não. Porque o dono do céu começou a se movimentar. E já foi botando no coração do sacerdote e disse: vai em paz. O que está te faltando é a paz. Eu vou te dar a paz. Quem é que dá a paz? Quem é que te dá a paz? Eita, Deus vai te dar a paz no meio dessa tormenta, porque através da tua vida, Jesus vai te usar, e a tribulação dentro da tua casa, você vai levar a paz, porque a paz está com você. Ei, abaixou, remate, Se tudo que a gente está fazendo aqui, se você não chegar em casa anestesiado com a paz de Jesus, não adiantou de nada. Está todo mundo uma confusão, aquela agonia toda. Quando você chega em casa, a pessoa vê você sereno. Por quê? Porque o Deus de paz levou você em paz. Agora a gente não está em paz. Chega em casa. Quem está entendendo? Só a misericórdia, vou voltar, mas não. O diabo roubou a paz do crente dentro da adoração. Não brinque com a força de Satanás.
Ele tira a tua paz, mesmo você querendo adorar a Ele. E se eu perder, irmão, que é muito difícil, irmão. Tem hora que você chega em casa tão bombardeado assim, aleluia, glória a Deus. Como é que a gente sai de uma igreja, irmão, que tem um príncipe da paz, chega em casa pilhado e chega em casa tribulado? Quem é que vai aceitar Jesus? Presbítero Jefferson. Aí a pessoa que não tem um espírito assim, meu Deus, qual é a igreja que tu faz parte? Eu não vou para lá não. Deus está nos mostrando que através da paz, a oração nos dá entendimento, presbítero Josenildo, e você tomou uma injeção celestial. Eita, Camacho, você é cingido com entendimento, glória a Deus, e Deus te dá gozo, te dá paz, aí você está aqui. Mas é um processo que você tem que conquistar, glória a Deus. Não vai ser da noite para o dia, aí você está aqui cingido, ó, aí está fortificado, glória a Deus, e você suporta, glória a Deus, e vem empurrando para lá, e vem empurrando para cá, e tem gente que não sabe adorar, e eu já expliquei tudinho aqui, tem gente que abre a boca, em vez de dar glória a Deus, em vez de pronunciar, em vez de trazer o céu e anunciar o céu para a vida do irmão, ele só conta o que todo mundo falou, e ele está ligado com o céu, ele não está ligado com o céu, e você tem que vigiar, você tem que estar de atalaia, glória a Deus, você não pode estar esperando o que não vai acontecer, mas em Jesus Cristo de Nazaré, ele não te frustra. A oração nos dá entendimento. Mandou a Deus, começou a dar vitória sobre os sacerdotes e diáconos. O Deus de paz. Aí Ana olhou assim. Olha o que Ana fala. Que ache graças, ou seja, que o Deus de Israel escuta a minha petição. O efeito. O Espírito Santo age na nossa vida. Após ela orar, jovem, ela sentiu paz. Ana não comia. Ana estava depressiva. Olha aqui, claramente aqui, ó. E o Deus já te concede a tua petição. E disse Ana, versículo 18, ache a tua serva graças aos teus olhos. Assim a mulher se foi ao seu caminho e o quê? E o semblante. A oração, está aqui, ó, semblante aqui, ó. O que muda semblante é a oração, entendimento. Ela comia, mas o semblante era de derrotada. Aleluia. Deus começou a mudar por dentro. Diz assim, a obra de Deus, diga assim, a obra de Deus começa por dentro. Mas eu posso botar um paletó e etc. Mas isso não traz alegria. Eita, pastor, o senhor é bonito. Eita, legal. Mas não traz alegria. Mas quando a gente entende que é oração, a gente vive a promessa de Deus com naturalidade. Ela não saiu aperreada, presbítero, ela vai lá e come. E Deus começa a mudar a Ana por dentro. Deixa eu te falar uma coisa. A gente está tão preocupado com o exterior. A gente está tão preocupado em se apresentar para as pessoas de uma forma que as pessoas possam achar que a gente é até tão espiritual. A gente tem que mostrar que é vaso. A gente tem que mostrar que tem que... A gente quer mostrar que tem que estar por cima. A gente tem que mostrar que é espiritual. A gente tem que mostrar porque quando eu cantar o negócio é diferente. Quando eu pregar o negócio é diferente. É tudo superficial, é tudo externo. Mas eu entendo que a oração nos ensina que a mudança não é externa, a mudança é interna. E quando eu oro e tenho entendimento, ele começa a botar para fora toda a minha agonia. Eu não preciso botar um paletó novo para estar feliz. A felicidade está em Cristo dentro de mim. A farda desse ano vai ser top da galáxias. E o espiritual, esse ano os botões vai ser, a jaqueta vai ser assim, o sapato, ó. E o entendimento. E a espiritualidade. Ana mudou. Mudança de oração. Mudança de plano. Olha que Deus faz perfeito. Entrou na casa de Ana. Antes de chegar a vitória.
deu prazo para Ana. Ana comeu. Eu acho que Eucana disse assim, meu Deus, o que aconteceu com essa mulher? Essa mulher está diferente. O negócio já mudou o clima. Já mudou o clima dentro de casa. Sim ou não? Mudou o clima. Quem foi que mudou? Quem foi que mudou? Foi Deus. Quem é que muda? Mas o vaso tem que estar emborcado. Aleluia. Deus fez um milagre. Ela viveu naturalmente. Eu acho que Penina diz assim, essa endoidou de vez mesmo agora. Eu falo tanto com ela, ela está assim, ó. Deus faz com que aquele que não entende o propósito de Deus na minha vida e na tua vida fica perturbado. O que foi que aconteceu com essa mulher? A oração revela plano de Deus. Glorioso, irmão. Você não vai estar... Eu vou dizer isso aqui porque está... Você não vai estar preocupado com quem fala contigo ou deixa de falar, se olha, deixou de olhar, se te mete de alto a baixo, se te pesa, se te... Eita, a graça de Deus é tão poderosa que faz tu viver com naturalidade. Aleluia. Eita, você recebe essa palavra, glória a Deus. Não viva da aparência. A oração faz a gente viver naturalmente. E a vitória está onde? Sim, você entende? Eucana, sucedeu que alguns tempos, Ana concebeu e teve um filho. Olha que coisa linda. Quando ela teve o filho, ela fala com o marido. O marido entende Ana, compreende o propósito. A oração não cria confusão, entra unidade de propósito. Ana fala com Eucana, diz que o menino é para o Senhor. Ana fica amamentando até desmamar, ou seja, ele é bebezinho. Eucana respeita o voto que Ana fez. O que é que eu entendo? Que a oração produz uma paz dentro de casa. E ele ia adorar, ia voltar. Mas quando chega no tempo determinado, que ela completa o tempo, aleluia, ela honra o compromisso que ela fez com Deus. E chegou o tempo, não teve confusão, porque melhor dar do que receber. Deus deu para ela, mas ela disse, mas a minha alegria não é ficar o que Deus me deu, a minha alegria é dar o que Deus me deu. A Bíblia diz, glória a Deus, bem-aventurado aqueles que dão. Sabe por que a igreja não cresce? Me dá, me dá, me dá, me dá, eu quero, não, você tem que dar, você tem que dar. A gente está ensinando as pessoas mesquinhas, não é para pedir, é você entender. A Bíblia diz que Ana, ela chegou, glória a Deus. Olha que harmonia dentro de casa, irmão. Quando ela dá o menino, ela apresenta para o sacerdote. Eucana em paz. Quantos filhos Ana teve depois? A paz de Deus faz fluir a bênção. Não precisa correr. Não precisa estar desesperado. Não, eu vou fazer aqui, Deus vai... Não. Você está entendendo, irmãos? Fique de pé no nome do Senhor. Aleluia. Olha a paz dentro da casa de Ana, irmãos. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Não bote lenha na fogueira. Que é isso, pastor Valmir? Eu acho que quando Ana estava triste, Penina ficava com tanto gosto de perturbar. É botar a lenha na fogueira, é você mostrar fraqueza para quem quer estar nem aí contigo. Sentimento maligno, porque Penina é assim. Quanto mais tu pior, melhor. Eu gostava. Mas a Bíblia diz claramente aqui, quando na hora faz aquele propósito, não se fala mais de Penina. Veja se está. Você está entendendo? Você tem que vigiar. Não, eu não vou contribuir para que o diabo fique se levantando, não. Eu não vou fazer nada, eu vou ficar calado. Quem vai fazer a obra é Jesus Cristo de Nazaré. Você está entendendo?
Ana já não estava mais, Ana comia, e Ana ainda estava estéril, daqui a pouco Ana estava para lá e para casa. Eu acho que Ana ficou tão contente, e o que é que essa mulher tem? Não está grávida, está desse jeito. Você veja que a força do diabo, ele se perde quando a gente não olha para as mentiras dele. Sabe por que às vezes o negócio cresce? Porque o diabo gosta de chamar a atenção, olha para mim e fica fazendo aquelas confusão toda, mas aquele que está pelo Espírito não dá ouvido não. Esse eu não vou te dar atenção não, sabe por quê? Porque o Deus dessa igreja, ele trabalha. Ele trabalha, ele trabalha, ele trabalha. Aleluia. Eu quero orar por você. Se você não está orando, aprenda a orar. Aprenda a orar. A gente está precisando que você entenda isso. Para você ter vitória. Dentro de casa, alguns estão passando por lutas aqui. Pastor, é muito difícil em minha casa. Mas eu entendo que eu boto o meu joelho. Eu passo por luta que você não sabe. Eu passo por luta que você não sabe. Mas sabe o que eu faço? Eu não vou dar atenção para o que o diabo quer que eu dê. Eu vou continuar na posição orando a Deus, servindo a Ele com alegria. Pai, eu quero finalizar esse trabalho, Senhor. Amanhã será um culto onde a tua igreja vai estar aqui celebrando um novo ano, Senhor. Para nós, Senhor, não importa o ano, não importa o dia. O que nós queremos é que o Senhor tenha a graça diante de nós. Perdoa as nossas falhas, aquilo que nós precisamos melhorar. Eu ministro no final desse trabalho aqui, Senhor, que aquilo que teu servo, a tua serva, ele possa despertar, Senhor, dê graça para ele possa organizar uma agenda, onde ele possa se desfrutar de te conhecer, Senhor. Que teu Espírito Santo ministre, Senhor, nesta noite, uma porção do céu, e que a tua igreja possa sair daqui com uma convicção, Senhor, sabendo que tu és Deus, e não há outro Deus, e que o Senhor dá cântico de vitória. Eu te peço, em nome de Jesus, toda a igreja diga, Salmo 4, verso 8, e dormirei, porque só tu, Senhor. Lembrando que o culto que era no segundo sábado, passa a ser o primeiro sábado, não vai ter reunião de obreiro, caixa de missões, reunião administrativa, só vai ter o culto de Santa Ceia. Eu peço aos dirigentes de órgãos que vejam os que estão disponíveis para a gente estar lá, porque o cenáculo da Cruz Cabugá está escalado para a glória do nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, as divinas consolações do seu Santo Espírito, seja com toda a igreja, hoje e eternamente. Toda a igreja diga, amém. Vamos em paz no nome de Jesus.